Foi pedido para a gente avisar que foram desativados os comentários porque estava tapando o rosto da gente, obstruindo. E aí as pessoas pediram para a gente desativar os comentários, tá certo? Bom, meu nome é Márcio, eu estou aqui com o Vando, nós estamos em casa e vamos passar alguns instantes juntos respondendo a perguntas na visão espírita sobre os dias atuais. Quero convidar a cada um de vocês para que a gente possa fazer uma prece, uma oração, independente da sua religião, da sua forma de crença. Vamos nos unir todos para que a gente possa pedir ao Senhor da vida que nos abençoe, que nos ampare, especialmente nesse momento, Senhor, faça com que eu e Vando possamos ser instrumentos da Tua bondade, do Teu carinho, da Tua paz. Pedimos, Pai amado, que a Tua misericórdia infinita se estenda sobre todas as pessoas que agora estão com sintomas do Covid-19, que estão nos hospitais, que estão confinados em seus lares. Que essa energia de cura, de tranquilidade, sobretudo de fé, possa chegar no coração dessas pessoas. Que essa mesma energia possa encontrar o coração de cada profissional de saúde, onde quer que se encontre. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, as pessoas que trabalham nos hospitais, todas que recebam o Teu amor. Que o Teu amor também, Senhor, toque o coração dos familiares que estão se despedindo fisicamente daqueles que estão partindo por conta do Covid-19. E que Teu amor possa receber cada espírito ao redor do mundo que está desencarnando por conta dessa pandemia. Que o Teu amor permaneça conosco hoje e sempre. Muito boa noite a todos. Que a paz e o carinho do nosso querido amigo Jesus possam nos abençoar. Que a gente possa sentir a presença amorosa, carinhosa e amiga dos nossos anjos de guarda, dos nossos guias espirituais, daqueles que nos protegem do invisível. Que a gente possa reforçar e redobrar a nossa força nesses momentos sensíveis por quais passamos, lembrando sempre que Jesus está a olhar e está a nos proteger. Vamos dar continuidade, como o Márcio disse inicialmente, a esse pedaço em que estaremos juntos com perguntas e respostas. Semana passada fizemos cada uma fala e a partir dessas falas foi aberto e foi proposto que houvessem perguntas. Na última sexta-feira a gente fez a primeira parte e a gente está terminando hoje, ou tentando terminar hoje, a segunda parte de perguntas e respostas. Lembro e reafirmo que o que a gente vai fazer aqui não é a partir do que eu acho, a partir do que Márcio acha. A gente vai estar expondo aqui o que a gente buscou a partir do estudo, a partir da obra espírita, a partir da fala dos espíritos a nós. Então a primeira pergunta remanescente que eu agora faço a Márcio é a seguinte. Pergunta a pessoa: eu gostaria de saber se essa pandemia que o mundo está passando, quando tudo isso acabar, as pessoas vão ficar mais solidárias? É uma pergunta muito interessante porque é uma reflexão que vale a partir de nós, do individual para o coletivo, e não do coletivo para o individual. Basta que a gente pense no que esses dias de silêncio, de isolamento, ele está servindo para a gente.
ele está modificando o que na forma da gente ver a vida? Ele está me deixando mais amadurecido, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais doce, mais comedida, uma pessoa que está exercendo mais a fé? Então a gente poderá avaliar essa pergunta, se o mundo vai estar melhor, se as pessoas vão estar melhor, a partir de nós. Porque normalmente a gente vê o mundo da forma que a gente tem, com o material que a gente tem dentro do coração. Então, certamente, muitas pessoas estarão muito melhores quando passar esses dias e essa pandemia. Mas é natural também, pela nossa condição evolutiva, que ao final desse processo e desses dias, muitas pessoas continuem do mesmo jeito, com o mesmo orgulho, com os mesmos vícios, com os mesmos pensamentos, com as mesmas dúvidas, com as mesmas descrenças. Então, esse processo chega para trabalhar, no fundo, é para que a gente aprenda a amar. Mas muitos não estão conseguindo ver essa lição. Mas terá a oportunidade de aprender. Então, como é que vai estar o mundo depois disso? Vai estar da forma como a gente vê que ele está. Muitas pessoas mais flexíveis, outras nem tanto, outras melhores, outras piores, outras pensando do mesmo jeito. Mas isso quem dizia era Mahatma Gandhi. Eu preciso ser a mudança que eu quero ver no mundo. Se cada um fizer sua parte, o mundo estará muito melhor. Eu repito o que disse na vez passada. Jesus não precisa mais de pessoas que falem, né? de tribunos. Ele precisa de pessoas que façam. A gente precisa começar a fazer. Quando a gente começar a fazer, o mundo começa a mudar. A partir de dentro de casa e a partir da própria alma. Eu vou endereçar a pergunta a Wando agora. É uma pergunta um pouco longa. Acordei no meio da madrugada, às 3 horas da manhã, que de acordo com os católicos é a hora da misericórdia divina. Me perturba a constatação de ver que as famílias não podem se despedir dos seus entes queridos por conta do vírus. Passei por alguns problemas emocionais ao longo da vida e aprendi na terapia que os ritos de passagem são fundamentais como comportamento social para a elaboração coletiva das emoções e ressignificação da vida. Por isso dirijo essa pergunta a Wanda. Tentando compreender as razões desse processo com alguma frequência, associo essa fase à necessidade urgente do nosso desprendimento da coisa material. Como espírita, isso é lindo, mas distante de mim reconhecer essa situação de luto pelos meus, acredito em toda a beleza desse momento de transformação planetária. No entanto, como podemos lidar com uma dor tão profunda e legítima nesse período de caos, sem sucumbir ao desespero e ao medo? Como socorrer quem padece na dor desse luto, sem a possibilidade de dar um abraço em um ente querido? De fato, essa é uma questão com muitas partes e com muitos pedaços em que a gente vai tentar recortá-la na medida em que a gente consiga fazer isso. A primeira parte da pergunta fala dos ritos de passagem. Toda cultura e toda sociedade tem seus ritos de passagem. Hora da infância para a adolescência, hora da adolescência para o mundo adulto, de uma fase da escola para outra fase da escola. Não seria diferente então também com a morte. Cada cultura vai lidar com a morte de uma forma diferente. Tem um filme que fala bem dessa situação. Eu imagino que muita gente viu aqui o filme e chorou muito, que é PS Eu Te Amo. É quando o bonitão lá do filme ele morre, eles vão enterrar
e vai ter o enterro, e aí eles fazem o enterro, o funeral, e depois eles vão comemorar tomando cerveja num bar. A gente, no Brasil e em outros lugares do mundo, a gente comemora de uma outra forma, a gente comemora com mais luto, com mais tristeza, com mais choro. Por que acontece assim? Para a gente, sobretudo no Ocidente, acontece dessa maneira. Porque a gente foi muito educado à questão física, à questão material. A gente tem uma tendência muito grande a se apegar ao material. Então, quando a gente tem um rito de passagem, o enterro, o funeral, vendo o corpo sem vida, a gente acha que essa é a melhor maneira. É cultural e é uma questão bastante discutível. A gente não vai entrar aqui em questões religiosas porque não vale a pena e respeitamos todas. Mas o que o Espiritismo nos coloca é que o laço, o pensamento é o grande laço. Então, a união, tanto quanto a despedida, é pelo pensamento. Claro, se a gente fizer esse ritual que a gente está acostumado e está habituado, dê a nós um conforto maior. Mas em não podendo fazer isso, não há tragédia, ou não precisa ser um processo interrompido. A gente pode fazer essa despedida, entre aspas, pelo pensamento, pela oração, desejando que o outro vá bem e que se encontre bem no mundo espiritual. Como lidar com desespero e como lidar com medo? São coisas diferentes. O medo é uma emoção básica, ela é completamente aceitável. A filosofia oriental, a psicologia oriental vai nos falar que o medo ele é extremamente positivo. Do lado de cá, a gente tem uma tendência a achar que o medo é uma coisa ruim. O medo é extremamente positivo. Vide ou pensai numa situação perigosa. Se a gente for em frente sem pensar, a gente acaba se dando muito mal. Então o medo faz com que a gente freie. O medo é extremamente natural, extremamente aceitável e é uma questão de vida. O que a gente não pode fazer é deixar o medo se transformar no desespero. O que é o desespero? Em linhas gerais, falando de uma forma extremamente grosseira e não aprofundada. O desespero é o medo não compreendido. Então, quando a gente compreende o nosso medo, a gente sai do desespero. O Espiritismo nos faz compreender o medo, sim. A gente perde algo físico. Mas, por outro lado, ele nos explica de que a vida continua, de que quem morre não desaparece. Quem morre cruzou a esquina. E não é porque ele cruzou a esquina que ele desapareceu. Então, isso transforma o desespero em medo. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? É a parte final da pergunta. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Fazendo oração, já que atualmente a gente não pode estar muito próximo, mas o amor ele aproxima em qualquer distância, em qualquer situação. Fazendo oração, a gente pode indicar boas leituras, a gente pode ter boas conversas, a gente pode passar ao outro, já que a tecnologia hoje permite, a gente pode passar boas músicas, bons pensamentos, boas reflexões. A gente vai estar acalentando a alma do outro. O que a gente carrega fundamentalmente é uma inquietação. Quando chega alguém para cuidar disso, a gente sossega. Um bom exemplo para isso é uma criança quando está dormindo, ou alguém quando está dormindo. O que a gente faz? A gente silencia, a gente sossega e a gente cuida. Quando alguém está inquieto, quando alguém está desesperado, a gente chega e tenta aquietar. E a gente vai aquietar pela oração, pela boa conversa, pelo carinho e pelo amor. A próxima pergunta, então, a Márcio. Na visão espírita, estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Aliás, é uma pergunta. Na visão espírita, estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Sim, nós estamos passando. Na verdade, nós estamos, de acordo com a visão espírita, em transição. Por isso que muito se fala, é muito propalado no meio espírita, a ideia da transição planetária. E aí isso remonta às visões do Apocalipse que João Evangelista se referiu, né, no isolamento dele lá há muito tempo atrás. E há estudos, enfim, uma série de teorias para isso. E a visão espírita, Allan Kardec vai escrever sobre isso com muita maestria, de forma que nós entendemos que o mundo é como se for um aluno na escola. Ele vai de classe em classe.
E da forma que ele vai amadurecendo numa determinada classe, ele vai para uma outra classe, e depois ele vai progredindo. O mundo, hipoteticamente, apenas a título de exemplo, ele está nesse aprendizado. Nós estamos numa escola-hospital. Aqui nós estamos para aprender, mas aqui também a gente está para ser curado. E a gente vai muitas vezes ser curado através da dor. Então essa compreensão de transição planetária, a gente precisa colocar como base, na visão espírita, que nós temos 5 tipos de morada. E aí, relembrando Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a gente vai ter como primeiro mundo, o primeiro nível, por assim dizer, o mundo primitivo. A ignorância e a maldade predominam no mundo primitivo. Na escala de mundos habitados ou de mundos que nós conhecemos, está o mundo de provas e expiações. É o mundo que nós vivemos atualmente. A Terra é o mundo de expiações e de provas. Aqui a gente está muito mais sofrendo pelo que nós fizemos do que aprendendo tarefas novas. Por isso, expiação primeiro e provas depois. O terceiro tipo de mundo é o mundo de regeneração. Aí, nesse mundo, os espíritos estão mais amadurecidos. Não são espíritos puramente bondosos, mas são espíritos que já sentem o amor e já sentem o amor de Deus. E que compreendem a Deus. Muitas vezes no mundo de regeneração a gente somente sente Deus, mas a gente não compreende a forma como se dá ainda. Por exemplo, muita gente acha que a pandemia ainda é um castigo. Então a gente não compreende como a lei funciona. O quarto tipo, aqui a gente está indo para o mundo de regeneração. Dizem alguns estudiosos da doutrina espírita, de acordo com o tempo, com teorias que aqui não cabe falar, que por volta de 2050, 2060, nós estaremos entrando definitivamente no mundo de regeneração. Há espíritos que sabem amar mais, há espíritos que sabem perdoar, pessoas que serão exemplos e tantas outras virtudes. O quarto tipo de mundo é os mundos ditosos ou felizes. E o mundo mais perfeito são os mundos divinos ou celestes. Então nós estamos no segundo nível de mundo ainda. Nós estamos muito presos ao terra a terra. Por isso ainda muito ciúme, muito orgulho, muita vaidade, muita maldade. E por que que vem um momento como esse de transição planetária? Por que que vem a pandemia? Por que que ainda existem guerras? Por que que ainda tantas tsunami, né, efeitos, enfim, acontecimentos da natureza que levam tantas pessoas ao mesmo tempo? É porque nos foi dada já há quase um milênio a oportunidade de reconstruir, de fazer diferente. E aí, eu e vocês, nós estamos repetindo velhos erros. E aí, quando nós insistimos ainda na ignorância, no mesmo erro, como diz o Espírito Joana de Ângeles, quando a gente não permite que o amor faça o seu trabalho, o amor se afasta e a dor chega para fazer o que o amor não pôde fazer. Necessariamente a gente não precisava de uma pandemia como essa. Mas como nós ainda estamos presos à ignorância, a lei natural, ela desativa um processo, um gatilho de uma pandemia como essa, para que muitos espíritos desencarnem ao mesmo tempo, para que force em nós, nos obrigue a repensar valores, formas de viver, sentimentos e tantos outros aspectos importantes. Então, nós estamos em franco processo de transição planetária. O mundo de regeneração está aí à nossa porta, mas ficarão nele espíritos que mereçam, espíritos que não ajam com maldade, que não sejam tão perversos, que não sejam tão arraigados a vícios. O mundo de regeneração dará oportunidade a almas que amem e que se perdoem. Outra pergunta eu vou fazer para a Wanda. Qual livro você indicaria para quem está começando a conhecer o Espiritismo nessa pandemia? Eu poderia citar, eu e Márcio, poderíamos citar alguns livros.
Mas aí eu vou fazer um exemplo, eu vou fazer uma metáfora, para então citar o livro que considero ser, e imagino que Márcio pense parecido. Imagine ser o livro principal agora. Quando a gente faz uma viagem muito longa, seja de carro, seja de avião, seja de qual forma for, quando a gente chega no lugar em que a gente está indo, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? A gente quer descanso, a gente quer sossego. Então, usando dessa metáfora, a gente está passando por um momento de viagem, por um processo de mudança, e o que a gente está mais precisando é de descanso. O que a gente está mais precisando é de acalento, é de cuidado. Então, o livro que eu julgo mais importante nesse momento para citar é um livro conhecidíssimo por todos nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho significa boa nova, a boa nova de Jesus segundo a explicação dos Espíritos. Ah, Wanda, mas isso aí eu já li de cabo a rabo. Que bom, está na hora de a gente sentar agora e começar a estudar. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai conseguir tranquilizar a nossa alma. A gente está num momento muito delicado, em que a inquietação da gente explode. A inquietação da gente, ela tá muito gritante, ela está muito forte. Então, se a gente não conseguir encontrar um lugar de pouso, a gente vai sucumbir. A doença tem se aproximado de todos nós. Todos nós aqui, eu e Márcio e todo mundo que está ouvindo, começa a ter muita gente adoecendo pela Covid. Então, se nesse momento a gente não se sustentar, a gente pode sucumbir, a gente pode deprimir, a gente pode ser tomado de uma irritação muito grande, a gente pode ser tomado de um desespero muito grande, e a gente precisa cuidar. Como é que a gente cura? Como é que a gente cura? Como é que a gente cuida? É com a palavra de Jesus. É com a mensagem de Jesus mostrando para a gente o que está acontecendo, o que é que vai acontecer, por que a gente está passando por isso. Na filosofia oriental, tem uma teoria muito interessante, que é a teoria do impacto. O que é a teoria do impacto? A consciência, a capacidade de reflexão, ela nasce do contraste. Então, para eu valorizar alguma coisa, eu preciso ter o seu contraste. Para eu valorizar a casa que eu morei, eu preciso perdê-la. Para eu valorizar o meu filho, eu preciso que ele saia de casa. Para eu valorizar o bem, eu preciso do mal. Pitágoras dizia que no universo só uma canção entoava, e a gente não dava valor a isso. E aí o que é que precisa acontecer quando só tem uma nota, outras notas surgirem? Para a gente dar valor. Deus está presente em tudo. Quando há uma nota diferente, dissonante como essa da Covid, nesse contraste é que a gente pode dar o valor bom. Então, no momento de desespero, de dor que a gente está passando, segundo essa teoria do contraste, para a gente criar consciência, é no momento de dor e de desespero que a gente se encontra e se agarra a Deus. Na teoria do contraste. Os Espíritos vão dizer isso no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa do mal para o bem. A gente precisa da doença para dar valor à saúde. Então, que nesse momento de dor, nesse momento de contraste, a gente possa pedir sabedoria e entendimento e amadurecimento a Deus para começar a dar valor a coisas novas, para começar a saber o que fazer com tudo o que a gente está passando. Então, o livro que eu indico, eu vou passar a palavra para Márcio para ele indicar outros, mas o livro principal, o que eu acho que é o mais importante nesse momento, a nível de entendimento, é a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não impede que a gente leia qualquer uma outra obra de Chico Xavier, por exemplo. Ah, Wando, pode ler Zíbia Gasparetto? Pode ler Zíbia Gasparetto. É alguma coisa que faça a gente ter um movimento diferente. A gente está muito perdido porque a nossa rotina era uma rotina de manada. Era uma rotina que só ia. Quando a gente tem o tempo da gente, para a gente fabricar o tempo da gente, a gente está perdido. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai brigar sobre política, a gente vai maldizer o Dr. Nelson que entrou agora. Eu não estou tomando parte de uma nem parte de outra, absolutamente. Quem saiu vai com Deus, quem entrou fica com Deus. A gente é um time. Na Terra está todo mundo no mesmo barco. Então, pensando diferente ou pensando igual, a gente tem que abençoar quem está ali na frente. O papel do espírita é sempre abençoar e pedir proteção para quem está ali na frente. Márcio, algum livro a ser citado? Eu acho que o livro dos Espíritos, que faz parte do Pentateuco da doutrina espírita, porque é um livro, para quem não conhece, de 1019 questões. São 1019 perguntas com suas respostas. Então, como a gente sempre tem perguntas da nossa alma, no livro dos Espíritos a gente vai encontrar muitos questionamentos
e muitas respostas para a alma da gente. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo também, todos de Allan Kardec. São todos obras fundamentais. Quem é que pergunta aqui? Eu, você. Não, é você para mim. É? Não, no livro tu vai me perguntar 14. Questão 14 para Márcio. Mesmo o coronavírus não sendo de Deus, está morrendo quem ele permite, ou o efeito da doença pode levar quem não estava no tempo de partir? Deixa eu repetir a pergunta. Repita. Mesmo o coronavírus não sendo de Deus, está morrendo quem ele permitir, ou o efeito da doença pode levar quem não estava no tempo de partir? Veja só, essa é uma pergunta muito interessante, por quê? Primeiro que eu não tenho tanta intimidade com Deus para saber quem está na hora de ir ou não, né? Então, assim, quando eu vou responder essa pergunta, mas vou respondê-la no campo de suposição, de possibilidades. Primeira coisa que a gente precisa saber, vai de acordo com o merecimento de cada um. O que é que cada espírito precisa aprender com a lição? Então, se o espírito precisa passar por esse processo de aprendizagem, e por que a gente tem que ver do lado espiritual para o lado físico? Se a gente vê que tantas milhares de pessoas estão morrendo, a gente vai se desesperar. Mas qual é o papel do espírita? O nosso papel é acreditar e divulgar com fé que a morte do corpo é apenas uma passagem, é uma libertação. Muitas vezes a gente está triste aqui, a gente está completamente triturado de dor, mas o espírito que está partindo, ele está chegando no mundo espiritual feliz, porque ele teve a oportunidade de desencarnar. O espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, há mais de 2 décadas, psicografou uma mensagem que no primeiro momento que eu li, eu fiquei impactado com aquilo. E aí diz o espírito Neio Lúcio, desencarnar, morrer, às vezes é uma bênção. Então veja, há espíritos que estão desencarnando agora, né, por conta da Covid-19, estão indo para o mundo espiritual para se renovar e voltar rapidinho. Certamente esses espíritos vão voltar como neto das pessoas, da família que morreu agora. Então ele morre filho, morre pai, nasce neto, vem como sobrinho, volta, mas volta com outras ideias. Então estão desencarnando espíritos que precisam, na maioria delas, renovar ideias. E aí pode ser um espírito que morava no Brasil, nos Estados Unidos, na Suécia, lá na África, onde for. Esses espíritos estão desencarnando, indo assim em coletividade, para que haja uma renovação moral. Então perceba, os espíritos que estão desencarnando e voltando para o braço do Pai, para a vida maior, por conta da Covid-19, esses espíritos certamente estão comprometidos com a lei de causa e efeito. Eles precisam passar por essa lição. Agora, todo espírito que está desencarnando por conta da Covid-19 precisaria estar desencarnando por conta da Covid-19? Não. Por quê? Por exemplo, a regra hoje, a orientação é que a gente exerça o isolamento social. Fique em casa. Então, eu devo ficar em casa. Se eu tenho uma necessidade de sair para ir na rua, comprar pão, fazer alguma coisa, uma necessidade, eu boto a máscara, eu uso álcool em gel, eu boto luva. Se eu desafio, por teimosia, esses cuidados, e na rua eu contraio o Covid-19, o coronavírus, e eu desencarno por isso, certamente esse desencarne não estava na minha programação espiritual. Porque eu desencarnei por imprevidência. É aquele que exagera na bebida, é aquele que exagera no sexo, é aquele que exagera no vício, na droga, enfim, em todos esses. Então,
Fechando a minha resposta. Deus não escolhe quem vai morrer. Faz parte do nosso processo de evolução desencarnar por uma pandemia dessa ou não. Às vezes eu escapo de uma Covid-19, eu vou na esquina, dou um tropeção, morri. Aí diz, cadê fulano? Foi na esquina ali, morreu. Esses dias conversando com uma pessoa, ela disse assim, olha, eu disse, como é que está seu marido? É aquela velha coisa, quando não tem o que falar, cala a boca, né? Então o silêncio estava grande, eu disse, fulano, como é que está seu marido? Aí ela disse assim, morreu. Aí eu disse, e morreu? Aí e eu fiquei surpresa, ela disse assim, não vai perguntar de que não? Eu disse, não, mas morreu de quê? Aí ela disse assim, se entalou com pão. Ele se entalou com pão e morreu. Então imagina, a gente não sabe o nosso processo. Aí você pode perguntar, estava na programação dele morrer com pão francês? Eu não sei. Mas se ele não morresse com pão, talvez na saída ele morresse no incêndio. Então veja, desencarnar, nesse caso, com um pedaço de pão foi uma bênção. Mas não é? Então assim, talvez desencarnar pela Covid-19, a despeito do sofrimento e da dor, seja uma bênção. E aí vai ser preciso que a gente olhe com amor. Porque se a gente olhar de forma imediata, há um sofrimento, há um caos. Mas eu vou dizer um segredo para vocês. Por trás do caos, há uma ordem perfeita. Há uma lei divina perfeita. Então vai voltar para os braços do Pai quem precisa voltar. Eu tenho duas questões para fazer a Márcio dentro da fala dele. Uma é aí a lição para quem vai é importante. A lição é só para quem vai ou a lição é geral para quem parte e para quem fica? E a outra questão sobre morrer sem uma libertação, tem um caso que tu conta bastante bacana, é lúdico, mas vale a lição, da mãe que quer morrer e a filha não deixa. Para você dividir aí com todo mundo. Lúdico é o nome da mãe? Veja, meus amigos, olha, a lição, ela é individual, mas ela nunca é somente individual. Às vezes você perde um pai de família, que é o arrimo da casa, que sustenta todo mundo ali. E esse pai de família, ou essa mãe de família, essa pessoa, seja homem ou seja mulher, ou irmão, tio, que é o arrimo de família, ele parte para que desenvolva na família, para que as pessoas, o núcleo familiar, possam desenvolver o suor, o trabalho, que possam se mexer e possam ir buscar. Então, toda despedida, quando não pela lei natural, pelo tempo, pela idade, por uma doença muito grave, inesperada, ele traz um ensinamento para o espírito, mas também para a família, não é? Eu vou me desesperar, e aí às vezes a gente diz assim, o que é que eu vou fazer sem essa pessoa? Veja, a gente não está nem pensando que a pessoa morreu. E ela, o que é que vai fazer sem mim? Então, muitas vezes, esse desenlace inesperado é inclusive para a gente treinar desapego. Não é? Desapego. Eu vou continuar amando aquela criatura. O amor de almas que se amam, ele não se rompe, ele permanece. E aí, Evandro falou, então a lição ela é coletiva. A lição do desapego, a lição de especialmente, e aí quem diz isso é uma amada amiga, Ana Teresa Camasmi. Quantas chances eu desperdicei até aqui de amar, de perdoar, de abraçar. A gente vê agora as pessoas dizendo assim, como eu queria dar um abraço naquela pessoa, e não pode, porque alguma coisa que apareceu que está sendo chamada de Covid-19 não deixa nem a gente se abraçar. Então, quantos caminhos nós perdemos? Quantas chances nós desperdiçamos? Esse momento e também o desencarne de pessoas que a gente ama traz a gente para essa realidade. Né? A gente precisa pensar sobre isso. Porque às vezes a gente briga dentro de casa porque não quer lavar prato. E aí quando vai dormir, cadê o irmão? Morreu. E aí a gente, né? A gente briga por conta de Tupperware, né? Que emprestou, que não volta. Eu não gosto mais. Então a gente vai aprender, é uma palavra linda, ressignificar as coisas, não é? Tem um ditado que diz assim,
Nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera, né? A gente vai aprender a olhar um caminho diferente, de forma especial. A gente vai aprender a olhar o irmão de uma forma mais fofa, às vezes muito fofa. Vai aprender a olhar a vida de forma diferente. Isso faz parte do amadurecimento. E a Ivandro lembrou desse caso, dessa mãe e dessa filha. É uma filha já madura, né? De uns 60 anos. E a mãe dela, uma jovem senhora de 90 anos de idade. Então ela era muito próxima uma da outra. Mas a filha era muito apegada à mãe. E aí a filha foi trabalhar um dia, a mãe estava internada no hospital, né? Não tem nada a ver com Covid-19 não, é antes disso. E aí a mãe ficou internada, estava já doida para ir embora. O passarinho quando quer voar, né? Deixa ele voar, viu? Às vezes a gente tem que deixar o passarinho embora. Isso é para tudo. É para emprego, é para amor, é para namorado, é dinheiro, né, mano? Às vezes o passarinho quer voar, não prenda não. Olha, é um segredo, deixa ele voar, é melhor. Se o passarinho gostou da gaiola, ele volta, né? Ele volta. Aí, resultado, a senhorinha doida para voar. E aí a filha, mamãe não me deixa, mamãe não me deixa, mamãe não me deixa. Aí ligaram do hospital, fulana, sua mãe, o passarinho voou. Ela disse, mas não é possível, aí foi pro hospital. Quando chegou lá, a mãe, o corpo da mãe estava coberto já, né? Ela estava o corpo só. E a senhora, a filha, que já era uma senhora, 60 anos, era tão apegada à mãe que subiu no corpo da mãe. Ficou assim, de 4 pés na mãe. E tirou o lençol da cabeça da mãe e começou a puxar a orelha da mãe morta, viu, minha gente? E tom para um lado, para o outro. Mamãe não morra, mamãe volta, mamãe. E aí os espíritos, isso é verdade, os espíritos permitiram a mãe, o espírito da mãe, estava ligado ao corpo ainda, né? O fluido vital, estava ligado ao cordão de prata. E aí os espíritos permitiram que o espírito voltasse para o corpo para dar um recado à filha. Então quando a filha estava em cima do corpo da mãe, mamãe volte, a mãe acordou, abriu os olhos e disse assim, deixa eu morrer em paz e feliz. Aí a mulher desmaiou e ficou internada no hospital. Mas assim, como a gente está apegado... A morte é a libertação. A morte é a libertação, não é? Apego muitas vezes não é amor, não, é só apego. Porque às vezes a gente só quer ter a pessoa do lado. Mas assim, onde foi que a gente se distraiu? Onde foi que nós nos distraímos? Será que a pessoa está sentindo o meu amor? Porque às vezes eu digo que amo, mas eu não sei se a pessoa sente meu amor. Eu amo do meu jeito, né? Então isso é pra gente pensar, tá certo? Desculpa aí que eu me alonguei demais. Fazia da pergunta a Wanda. 13, mas quem tá em casa não sabe o que é 13. A pergunta: o que as ondas mentais de medo e reflexão estão causando no mundo? São duas coisas distintas, na verdade. Esse foi Diego, que apareceu aqui fazendo piada, e eu preciso dizer, senão eu vou ficar rindo aqui. Medo e reflexão são coisas diferentes. A gente falava que o medo é uma emoção básica há um tempo atrás. O medo é muito positivo, a gente precisa sentir medo. Só que a gente precisa refletir o medo, a gente precisa refletir a nossa angústia, a gente precisa refletir o nosso sentimento, a gente precisa refletir porque a gente está no mundo, a gente precisa refletir o sentido da nossa vida. Qual é o grande desafio para o ser humano, para os 7 bilhões e 300 milhões de habitantes? É unir emoção, medo, a razão. É eu sentir a emoção e saber o que fazer com ela. É eu sentir amor e saber o que fazer com ela. Porque tem muita gente que ama, mas acaba maltratando. O Rubem Alves tem um caos, como ele diz, belíssimo sobre isso. Ele diz que vê um casal de adolescente no ônibus e ele percebe que aquela menina amava muito aquele menino. Mas o amor dela era tão invasivo que fazia mal àquele menino. E aí o menino, com medo de afogar-se, vai embora. Então que a gente possa, com as nossas emoções, saber o que fazer com elas. Unir a emoção à razão. O medo é a emoção, a razão é a reflexão. Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, ele vai dizer que o que salvou a vida dele foi a reflexão e a esperança.
A reflexão e a esperança salvaram minha existência, diz Leão Denis. Só que a gente precisa estar muito atento ao que é a esperança, a reflexão também na esperança. André Conté foi ministro da França, ministro da Saúde da França, ministro da Educação da França. Ele tem um livro bastante interessante, A Felicidade Desesperadamente. E aí ele vai dizer que a gente não é feliz porque a gente sempre coloca a felicidade na frente e nunca no hoje. Sempre coloca a felicidade na frente e nunca no hoje. E aí ele faz uma distinção, do meu ponto de vista, fantástico, porque ele aproxima e afasta a esperança e o querer. Falava disso da outra vez. Então ele diz assim, tem muita coisa que é do nosso querer e a gente julga pela esperança. O mundo vai ficar melhor, eu tenho esperança. Eu vou passar numa prova, eu tenho esperança. Não tenho esperança, não faça. Joga essa esperança fora, porque ela não vai fazer nada com você. Eu preciso querer. A esperança não me serve. Eu tenho uma relação péssima com o Márcio. Eu tenho esperança que essa relação melhore. Joga fora essa esperança. Eu preciso querer. Porque senão às vezes a gente faz uma confusão entre esperança e o querer. Tem coisa que é do meu querer. Tem coisa que é do meu estado de querer, de movimento. Por que a gente gosta tanto de uma desgraça, de uma tragédia, de um programa policial? Porque a gente não está habituado a ter coisas novas e a fazer coisas novas. Então a gente deixa aquilo paradinho e a gente vai jogando para a esperança, a gente vai jogando para o obsessor, a gente vai jogando para a vida, a gente vai jogando para Deus e a gente entra num contrato de transferência. Tudo que deu errado, tudo que não acontece é o outro, é meu pai, é minha mãe, é meu amor, e aí a coisa não vai acontecendo. O que é que isso tem feito no planeta? Veja, os resultados do ponto de vista objetivo, do ponto de vista da natureza natural, tem sido um ganho muito grande. A gente também passa a refletir do ponto de vista da natureza, que a gente também não está cuidando da natureza. Que a gente também não está se esforçando por manter praia limpa, por ter cuidado na água quando a gente vai escovar os dentes, ou lavar o cabelo. Parecem coisas muito simples, mas o simples faz a diferença. Alguém já disse, né? O grande desafio é fazer o simples. Do ponto de vista subjetivo, emocional e espiritual, o planeta também passa por um momento de limpeza. Não é a melhor expressão, mas vou usá-la. Passa por um momento de limpeza também. A dor traz reflexões do ponto de vista individual, coletivo e social. O nosso planeta é um organismo vivo, ele responde ao que a gente está dando a ele. Vai dizer André Luiz no livro Nosso Lar, a vida é um espelho, ela dá de volta. Então, a partir do momento que a gente começar a emitir coisas boas, a gente vai ter o retorno dessas coisas boas. A gente é interligado com a nossa casa. O planeta Terra, a nossa casa, a nossa bola azul é a nossa grande casa. A gente precisa cuidar dela também. Se o meu vizinho não separa o lixo, eu posso separar o lixo. Se alguém não separa vidro de plástico, eu preciso fazer isso. Eu tenho a opção de fazer isso e eu preciso exercer. Márcio. É 17, né? 15. Não. É 17. As provações futuras que teremos que passar para quem fica entre o mundo de regeneração vem de Deus? Olha só, nós somos espírito. Nós somos espírito estagiando no corpo. Né? Então nós somos essencialmente espíritos. A gente vem de uma longa viagem. Então observe, nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E hoje no mundo ainda tem tanta gente ignorante. E complexa. E aí, veja só, e aí quando eu digo ignorante é no sentido de desconhecer, de ignorar, tá certo? Por que eu estou dizendo que nós somos, isso é a lição dos espíritos, que somos criados simples e ignorantes, para que a gente aprenda a crescer. Porque, e aí diz o Espírito Emmanuel, diz assim, nós somos espíritos que estamos semeando no solo do tempo. Então, há uma reflexão aqui, uma pergunta para que a gente pense. Eu, Wanda e você que está em casa. Não vamos, eu não sei o que eu fiz numa vida passada, não é? Eu sei que ela me trouxe onde eu estou hoje. Mas vamos pensar nessa vida. O que é que eu fiz há 10 anos de erro? O que é que eu estou guardando no coração de mágoa? Que às vezes aparece um câncer, aparece um tumor, é que é para que a gente repense o que a gente está guardando no coração.
Nenhuma dor ela vem significada, ela sempre tem endereço certo. Quem diz é um preto velho. A dor nunca erra de porta. Ela sempre tem endereço certo. Então a dor que eu estou sentindo, que Vanto está sentindo, que você está sentindo em casa, ela está na sua porta por alguma razão de ser. Então, porque somos espíritos, somos criados simples e ignorantes, nós também temos um atributo dado pela divindade que se chama o livre-arbítrio. Nós escolhemos o que queremos. Nós somos livres para plantar. E nós estamos plantando há milênios. Mas, e aí quase todo mundo que está ouvindo conhece o que eu vou dizer agora. Nós somos livres para plantar, mas a colheita ela é obrigatória. Então veja, o que eu vou colher daqui a pouco no mundo de regeneração, se eu aqui continuar, tem a ver com Deus? Não. Tem a ver com o quê? Com a minha semeadura. Deus quer que a gente aprenda. Deus quer que a gente aprenda. E é por isso que Ele permite que a gente venha para a vida física. Tem uma amiga muito querida que diz assim, quando a gente pede paciência, Deus dá o quê? O problema. E às vezes o problema está do seu lado. Quer dizer, hipoteticamente do seu lado. Não é do meu lado falando, não. Aí assim, às vezes o problema está dentro da sua casa e o problema não é o objeto que você vê. O problema é os olhos que veem o objeto. É a forma com que a gente olha. Então, observe, para concluir. Deus quer que a gente aprenda e que a gente ame. Então Ele deixa que a gente faça aquilo que a gente quer. O que a gente vai encontrar amanhã é da minha responsabilidade. É a nossa colheita. Se a gente errar, continuar errando, Ele vai dar outra oportunidade. Mas vai dar oportunidade, talvez em outro planeta. Porque a gente está desperdiçando essas oportunidades. Quando a gente fica com dúvida, quando a gente não deixa o amor fazer o que o amor precisa fazer, a semente de Deus ela não está germinando no nosso coração. Então é hora de a gente pensar, o que é que Deus espera de mim? Quando Jesus ele se dirigiu aos apóstolos, aos discípulos, ele disse assim, que fazeis de especial? Pare para pensar sobre isso. Se eu perguntar assim, que você que está aí na sua casa ouvindo no seu computador, no seu celular, se a fala de Jesus fosse assim, Wanda, o que você faz? Aí a pessoa na pandemia em casa ia dizer comendo, brigando, trabalhando, lavando prato, né? A rotina de cada um. Mas observe como o mestre, ergo bono pastor sum, eu sou o bom pastor, a fala de Jesus. Ele diz o que fazes de especial, porque lavar prato, brigar, suar, comer, todo mundo faz. Mas nessa época de pandemia, o que é que você está sendo de especial? Você está falando de amor para quem? Você está publicando o que no seu Facebook? Está publicando só briga de política? Você não está fazendo nada de especial. Você está publicando o que no seu grupo de WhatsApp? Então, faça, além do que você faz, faça alguma coisa de especial. Os filhos de Deus serão conhecidos por fazerem diferente. Eu acho que essa é a grande missão da gente. Então, amanhã, a gente vai se encontrar não com o que Deus quer, mas com o que a gente está plantando hoje. E aí a gente precisa ficar atento no que está sendo conversado, no que o Márcio colocou agora com muita beleza, para a gente não achar que isso soa os nossos ouvidos como carão, como puxão de orelha, não. O convite aqui é o que a gente tem aprendido com os nossos mestres, carinhosamente falando, Dr. Ciro da Penha, Dr. Flávio Selva, Dona Anita Filippini, Dr. Marcel e tantos outros. O que a gente tem aprendido da nossa convivência é tudo isso que tem sido conversado é para o nosso amadurecimento espiritual, é para o nosso amadurecimento emocional. É para que a gente possa criar resistência espiritual. Ora, a gente só sai de um ponto para outro quando a gente deixa algumas coisas. A gente só sai de um lugar para o outro quando a gente constrói coisas novas. Então, se a gente não muda hábitos, se a gente não adquire hábitos novos, a gente vai ficar no mesmo lugar.
E aí a gente vai ficar na mesma queixa, a gente vai ficar na mesma questão que é: o mundo todo está errado, o mundo conspira contra mim, Deus não gosta de mim, Deus não cuida de mim. Quando eu tomo isso para o meu dia a dia, para meus pensamentos, para meus sentimentos, para as minhas ações, eu começo a me dar conta que muito do que eu vou encontrar é o que eu estou construindo aqui. Então, vale lembrar a história dos porquinhos, né? Que tipo de casa eu estou construindo. Se eu não me esmerar a minha feitura, eu vou construir uma casa de tábua, eu vou construir uma casa de palha. E aí o primeiro vendaval emocional, metaforicamente, que vier, ele me derruba. Eu preciso ter uma base sólida, e a gente só vai ter uma base sólida nessa vida que faz isso o tempo todo, se a gente der um sentido à nossa existência. Como a gente tem agora poucos minutos, eu vou fazer uma pergunta, e aí certamente na próxima sexta-feira a gente vai ter outro encontro para responder todas as perguntas e a gente fecha, tá certo? Como cuidar da saúde emocional, física e espiritual estando em casa? Essa não. Você vai os escolhidos de Deus. Então deixa eu fazer na ordem aqui que eu pulei, certo? Essa fica para a próxima semana. Se só vai os escolhidos de Deus, é preciso fazer isolamento social? Eu vou responder a essa pergunta de forma bastante objetiva e com a outra pergunta. Se só vai o escolhido de Deus, é necessário fazer o isolamento social? É a pergunta. Vale ao diabético se cuidar? Quem tem dor de cabeça, vale tomar uma medicação? Se Deus cuida de tudo, vale o cuidar da segurança? O que eu quero dizer é o seguinte: na obra de Deus, a gente é co-criador. Então, Deus deu o tijolo, a gente precisa construir a casa. Deus deu areia, a gente precisa juntar o cimento. Nós somos co-criadores. Deus me deu o corpo e eu preciso, a partir da minha livre escolha, o livre-arbítrio, a livre escolha, eu preciso saber se eu terei um corpo saudável, se eu terei um corpo não saudável. É aquilo que eu vou fazer é que vai dar o direcionamento. Então, se Deus escolhe, acho que o primeiro ponto é a gente repensar Deus. Terça-feira a gente vai estar conversando um pouco sobre a ideia que a gente tem de Deus e fazendo uma análise, tentando fazer uma análise do Pai Nosso. A gente ainda acha que Deus é aquele velhinho de barba branca que está ali julgando um e julgando o outro, como se ele fosse fazer isso. Não. O escolhido de Deus. Quem é o escolhido de Deus aqui no planeta Terra? 7 bilhões e 300 milhões de espíritos. Todos somos filhos de Deus. Ah, Deus gosta mais de Wanda, porque Wanda é mais bonito do que Márcio. Não. Deus gosta dos bonitos e dos feios, dos gordos e dos magros. Deus gosta de quem é católico, quem é protestante, quem é muçulmano, quem é judeu, quem é ateu, quem é agnóstico. Não há diferença para Deus. Deus, quem é Deus? É um entendimento maior, é uma lógica maior. Então, Deus não escolhe. É o que a gente vai estar fazendo da nossa conduta e do nosso dia a dia que vai trazer boas experiências ou experiências ruins. Então, a gente precisa fazer o isolamento. Ora, a ciência é um instrumento de Deus no mundo. A gente precisa, de fato, fazer o isolamento. Aqui a gente não vai discutir que tipo de isolamento, mas é a obrigação, é dever nosso, enquanto cidadão ético, a gente tomar todas as medidas necessárias para que não prejudique o irmão que está ao meu lado. Fecho com uma pergunta para ti? Não, porque já tem 56 minutos. Bom, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, das suas casas, no seu trabalho, onde quer que vocês se encontrem. Quero mandar aqui um beijo especial para os amigos do Instituto Fraterno Irmãos da Luz, todo mundo que está acompanhando, os amigos do Manuel Quintão, de Olinda, o Grupo Espírita, da Cruzada dos Militares Espíritas e tantos outros, as pessoas católicas, evangélicas que estão assistindo, os amigos dos amigos, os que gostam de nós. Muito obrigado por cada palavra de carinho. E próxima sexta-feira a gente se encontra. Eu vou pedir para a Wanda fazer o agradecimento, uma breve prece, por conta do tempo, o povo aproveitar a oração. E até a próxima. Olha, acreditem, guardem no seu coração. Estão voltando as flores. Nada de desespero. Deus está cuidando de todo mundo. Um beijo no coração de cada um e muito obrigado. Chico Xavier, quando estava já bastante adoecido no hospital, cheio de doenças, cheio de
mazelas físicas e espirituais jamais teve. Ele estava muito cansado e aí Chico queria voltar para o mundo espiritual para ser recebido por milhares e milhares de espíritos por sua obra. E aí Chico já cansadinho, a gente encontra esse episódio facilmente na internet, Chico já cansadinho, com 92 anos, aparece ao seu lado o espírito de Emmanuel, seu guia espiritual, e o espírito de sua mãe amada. E aí Chico, muito cansado, diz para sua mãe: ô mãezinha, me leva de volta, eu quero largar esse corpo aqui para o mundo espiritual, eu quero retomar o mundo espiritual. E aí a gente sabe a relação da gente com mãe, a gente não precisa de muitas palavras. E Chico dizia: mãe, por favor, me leve, eu quero voltar. E a mãe de Chico olhou para ele, a mãe de Chico em espírito olhou para ele e disse: meu filho, depois de trabalhar a vida inteira ajudando o próximo, depois de fazer pelos próximos a vida inteira, Chico não carecia de relógio como a gente precisa para acelerar e não fazer. Ele não usava relógio porque ele trabalhava todo o tempo. E ele dizia: mamãe, deixa eu partir, me ajuda, mamãe. E aí a mãe de Chico olhou para ele e disse assim: meu filho, tem paciência. Tem paciência, meu filho. Então que todos nós aqui que estamos sentindo o coração apertado, pessoas nossas estão adoecendo, pessoas nossas estão partindo para o mundo espiritual, vamos lembrar da mensagem da mãe de Chico a Chico: tenhamos paciência. E a prece mais bonita, penso eu, que a gente possa fazer a Deus: Deus, cuida de nós. Deus, cuida de nós. Que Jesus nos abençoe.